Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e que o Senhor Jesus abençoe você e sua casa. A nossa meditação de hoje vem com o título de arrependimento e confissão. E no Salmo 51, ali está escrito sobre ali o arrependimento de Davi, né? Quando ele ali fez aquele pecado e se arrependeu amargamente do pecado. E, e aí ele orou ao Senhor, né, para que o Senhor ali perdoasse. E aqui eu quero ler alguns versículos do Salmo 51, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Eu vou parar aqui no versículo 8. E aqui a gente tem, muitos de nós têm um conhecimento, né, desse salmo, um dos salmos lindos, né, da Bíblia. E aqui Davi, ele expressa, né, ele sente o que ele fez, ele se arrependeu amargamente, né, do pecado que ele cometeu. E então ele sentiu a separação dele e de Deus, porque quando a gente peca, a gente se sente separado, né, do nosso Deus. E aqui Davi, ele se arrependeu de uma maneira tão dolorida, que ele aqui expressa através desse Salmo 51. E aqui quando ele fala, né, que Deus ele é puro, né, no julgar, né, e ele reconhece, né, que o erro que ele fez, ele reconhece o tamanho do pecado que ele cometeu ali. E aí ele vai ao encontro com o seu Deus, nosso Deus, e confessa. E eu fico imaginando assim, será que hoje existe pessoas que mesmo sabendo o, o grande pecado que ela cometeu, que ela comete, será que há arrependimento dentro do coração dessas pessoas? Será que realmente elas vão ao encontro com Deus e se arrependem de todo o coração? Porque quando você se arrepende de algo que você cometeu contra Deus, você nunca volta atrás. Davi, ele se arrependeu e nunca mais voltou atrás a pecar novamente, né? E esse é o verdadeiro arrependimento, quando a gente vê que a gente pecou e a gente vai ao encontro com Deus ali e conversa e fala e chora. Davi, ele não se alimentou durante esse tempo, né? Ele passou um tempo sem se alimentar, porque ele ficou amargamente triste pelo ato que ele cometeu, né? Em adultério e em matar uma pessoa, né? Então aquilo separou ele de Deus. E quando a gente realmente comete um pecado, seja qual for o pecado, a gente realmente se afasta de Deus, a gente se separa. Não que Deus se separa de nós, mas a partir do momento que você comete o pecado, a gente se afasta, né? A gente sente vergonha pelos nossos atos muitas vezes. E aqui Davi, ele sentiu a tristeza no seu coração, ele sentiu a separação, né, do Criador.
Então ele ficou muito, muito triste e angustiado. É tanto que ele ficou tão envergonhado que ele fala que pediu para que Deus afastasse o rosto dele, né, dos pecados dele, porque foi uma coisa tão horrenda, tão horrível, que ele, né, ele se envergonhou. E é claro, o pecado ele nos envergonha, o pecado ele nos afasta, o pecado ele tira de nós a paz, ele tira de nós é, a alegria, né, o nosso semblante muda, né, então a gente, quando está separado do nosso Deus, a gente é outra pessoa, totalmente diferente daquela pessoa que quando a gente está com Cristo, né? Tudo muda, o nosso jeito de agir, nosso jeito de falar, o nosso semblante também muda quando a gente está longe dos caminhos de Deus. A gente já não é mais aquela pessoa feliz, tendo aquela paz. A gente já não consegue mais falar tão mansamente como Jesus falava. E então, assim, a gente se torna outra pessoa quando a gente está longe dos caminhos de Deus, quando a gente peca, quando a gente vai se afastando dos caminhos de Deus. Porque quando a gente vai se afastando, a gente não se afasta de uma vez. É aos pouquinhos que a gente vai se afastando, né, de Deus. Quando a gente para de ler a palavra de Deus, quando a gente para de orar, quando a gente para de ir aos cultos na igreja, quando a gente para de ajudar alguém. Isso aí aos poucos vai acontecendo. O inimigo, ele vai fazendo aos pouquinhos as coisas para que a gente nos afaste de Deus aos poucos. E quando a gente vai ver, a gente já está totalmente fora ali dos caminhos de Deus, já fazendo coisas inacreditáveis que a gente jamais poderia fazer, né? E o inimigo, ele usa muita estratégia, né, para o filho do Senhor. O filho de Deus, nós, como servos do Senhor, somos mais atacados do que aqueles que estão lá fora, porque o inimigo ele quer acabar com a raça, né, com a raça humana. Por ele, se ele pudesse, ele mataria todo ser humano, né? Mas louvado seja Deus que ele não tem esse poder para, ele não tem poder para isso, né? Mas ele coloca coisas no caminho dos filhos de Deus. Ele coloca tentativas das pessoas pecarem, se afastarem dos caminhos de Deus, da oração, do compromisso com Deus. Tudo ele faz, ele coloca entretenimento cada vez mais para a pessoa não ter tempo de estar na presença do Senhor, né? Ele cria alimentos para matar, né? Ele não pode matar gente assim. Se ele pudesse, ele faria, mas o que que ele faz? Ele cria alimentos, né? Comidas cheias de veneno para que hoje a gente vê aí multidões de pessoas com câncer, né? Outros tipos de doenças, tudo através da alimentação, né? Então, assim, o Satanás, ele usa essas pessoas, esses fabricantes, essas pessoas, para que elas façam esses tipos de comida. Ele dá ideia, né, para criar essas comidas fast food, essas comidas que tem em supermercado enlatado, essas coisas todas fazem mal para a saúde, né? E, e o inimigo ele vem trabalhando assim, né, aos poucos, enganando multidões, e através da alimentação, para o povo de Deus adoecer, não ter mais força para fazer o trabalho do Senhor. São muitas coisas que envolvem, né, a nossa vida. Porque o inimigo, ele não se mostra assim de uma vez, eu sou o inimigo, eu sou. Não, ele vem aos pouquinhos, mansamente, né? Ele vem por trás, ele vai lubridiando, né? Ele vê o que a pessoa gosta mais, ele fica sondando a cada um dos filhos de Deus naquilo que somos mais fracos. Às vezes na alimentação, às vezes em adultério, às vezes em outras coisas, milhões de coisas que, que Deus sabe que temos os nossos pontos fracos, e o inimigo ele fica estudando, rondando isso. E aí ele e os seus anjos caídos, eles começam a trabalhar em cada um dos seus filhos.
né, dos filhos de Deus, em cada um, e ele vai, ele não desiste. Ele pode até um tempo ir e depois volta, porque ele não para, ele quer ver o povo de Deus destruído. Mas temos um Deus todo-poderoso e cuida de nós. Mas para isso é preciso a gente estar em oração, é preciso a gente estar com a Bíblia na mão, é preciso a gente não só viver de trabalho. A gente, claro, a gente precisa de trabalhar, a gente precisa de cuidar do nosso lar, a gente precisa fazer mil coisas, mas a gente precisa colocar em primeiro lugar Cristo na nossa vida. Quando a gente coloca em primeiro lugar Cristo na nossa vida, as coisas a gente vai fazendo, a gente consegue fazer, né? Nada de rapidez, nada de ansiedade, porque o inimigo também coloca muita ansiedade no coração dos filhos de Deus, para que assim a gente não tenha tempo de estar na presença de Deus descansados, né? Que às vezes a gente para ali, a tarefa é tão atarefado que acorda de manhã tão cansado, faz aquela oração ali, às vezes nem culto uma oração e sai correndo e chega em casa cansado, às vezes dorme, nem ora, nem agradece a Deus, vai aos cultos, ali vai por aí, depois volta para casa e fica nessa mesmice, né? Então Deus, ele quer que cada um de nós sejamos comprometido com Ele, na sua palavra, né? Tirar tempo para estar na presença do Senhor, levando a mensagem, né? Ouvindo Jesus falar, orando mais, né? E a oração, ela é tão eficaz que a gente pode orar em qualquer lugar, né? Dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do carro, no caminho. A gente pode orar em pensamentos, né? A gente pode tá trabalhando e tá ali orando, falando com Deus, né? Então, essa é a intimidade que Deus quer que tenhamos com Ele, né? E que para que não caiamos na tentação do pecado e fazemos coisas terríveis. Mesmo que a gente cair, mesmo que a gente ficar longe de Deus, Deus, ele espera que você vá ao encontro dele e, como Davi fez, se arrependeu, né? Se prostrou ali diante dos pés do Senhor, pediu para que Deus não retirasse o Espírito Santo dele, né? Então é assim que devemos fazer, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente vá ao fundo do poço, mas que a gente retorne, que a gente tenha consciência do caminho que a gente tá levando e que a gente possa voltar para o Senhor em arrependimento e nunca mais voltar atrás. Porque Davi, quando ele confessou, ele fez essa confissão ao Senhor, ele se arrependeu de verdade, né? Ele não orou ali, chorou e só porque a consciência pesou, não. Ele se arrependeu realmente de verdade e não voltou atrás nunca desse pecado, né? Então, que possamos também, mesmo que a gente passe ali, caia no pecado, mesmo que a gente faça algo tão horrível diante dos olhos de Deus, mas que a gente possa se arrepender, que a gente possa voltar e confessar o pecado ao Senhor e não voltar mais atrás, pedir ajuda de Deus, porque Deus, ele está todos os momentos ali esperando por você. Ele está todos os momentos que a gente chama por Deus, ele imediatamente ali ele se inclina para ouvi-los. Que Deus maravilhoso que temos, que Deus de amor que temos, e que nos nossos lábios possam sair louvores ao nosso Deus, não só de cântico, mas que a nossa vida seja um louvor ao Deus do céu, ao Deus que cuida de nós, ao Deus que cuida da nossa família, ao Deus que nos leva e nos traz, né, diante de tanta violência que o mundo está, né? Louvado seja Deus porque a gente sai, chega, porque os nossos filhos saem e voltam. Por quê? Porque você orou, porque você ora, porque você é um filho do Senhor. E Deus, ele cuida dos filhos de Deus. Ele é até misericordioso também com aqueles que não são.
né? Porque Deus, ele é um Deus de amor, ele tem paciência, né? Aquelas pessoas que estão nos caminhos errados, Deus tem paciência com eles, porque Deus sabe trabalhar, né? Deus, ele não invade a vida das pessoas, o coração das pessoas. Ele, ele vai aos poucos, né? Então, que a nossa meditação, a nossa reflexão desse dia, dessa semana, possamos meditar no arrependimento, que possamos. Eu não sei o pecado que você leva, que você tem, que você faz, porque todos nós somos pecadores, mas não se afaste de Deus por algo que você cometeu. Não, se arrependa e não volte atrás. E faça do Senhor a sua prioridade, e Ele te ajudará em todas as coisas. Então, que a nossa meditação possa ficar gravada em nossa mente, no nosso coração, e que possamos estar sempre aos pés do Senhor, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente tropece e caia feio no pecado, mas que possamos levantar de cabeça erguida e ao encontro com o nosso Pai, e nos arrependermos de todo o nosso coração e não voltar mais atrás ao pecado. A lama do pecado, ela nos mata. Então, a gente precisa escolher andar na luz, que é estar com Jesus. Graça e paz a todos e que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde.